A paz, Senhor, irmãos, como eu falo com os nossos irmãos lá da congregação de Jundiapeba, a paz, Senhor, povo lindo. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder falar algo da parte de Deus para os irmãos, né? Nós sabemos que estamos passando por uma situação atípica que nós nunca passamos, né? E ter essa oportunidade de falar com os irmãos algo da parte de Deus é gratificante. Então eu quero agradecer a Deus e aos irmãos que proporcionaram esse momento pela oportunidade de estar aqui. E pedir ao Senhor que Ele continue dando direção, discernimento, estratégia a todos os dirigentes de igreja, pastores, e que eles possam abençoar a vida de cada irmão, porque não está sendo um momento fácil. Mas eu gostaria de começar essa reflexão com vocês com uma pergunta. E essa pergunta é: você ainda acredita? Por que eu trouxe esse questionamento para vocês? Nós vamos ler aqui uma passagem bíblica, mas antes disso eu quero falar um pouquinho com vocês. Por quê? Teve um período da minha vida que eu questionei: será que eu ainda acredito? Será que eu ainda acredito? E o questionamento não é ruim, irmãos, desde que nós buscamos a resposta na fonte correta. E dentro disso, eu quero conversar com os irmãos sobre uma vertente que eu tenho visto que tem acontecido nesses tempos. Então vamos lá. Gostaria de compartilhar com os irmãos aqui em Atos 9, uma passagem muito conhecida que fala da conversão de Paulo. Só para a gente poder ter um embasamento aqui, eu vou ler rapidamente alguns versículos, que diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos aqui: Saulo, ele foi diante do sacerdote e pediu cartas para perseguir o povo de Deus. Aí os irmãos falam: mas isso o que tem a ver com a pergunta? Nós vamos chegar lá. Mas ele fez isso porque ele simplesmente tramou o mal? Não, Saulo ele estava fazendo aquilo achando que era o certo. A mentalidade dele achava que aquilo era o certo. Então é certo calar esse povo que está falando essa grande heresia, que segue esse homem que veio só para bagunçar a ordem que nós tínhamos aqui. Um homem que ficava sentando com pecadores, né? Um homem que dizia mestre, né? Um homem que falava com o povo de uma forma que os sacerdotes não falavam. O que esse povo está pregando? Vamos calar esse povo. Não é certo, né? Não é certo. Então a luta de Saulo ali, na cabeça dele, era legítima. Era certa, era correta. Então ele foi ao sumo sacerdote e pediu cartas. Eu quero cartas às sinagogas de Damasco, porque se eu encontrar esse povo pregando por aí, eu quero poder pegar eles e prender. Mas nós não estamos falando de qualquer pessoa, né? Nós bem sabemos que naquele tempo não eram todos que tinham direito a isso que nós temos hoje, o privilégio da palavra em nossas mãos. Nós bem sabemos que poucos tinham o privilégio de saber ler. E Saulo, ele era um homem instruído. Ele era um homem ciente das coisas. Ele tinha uma ideia fixa, ele tinha uma ideia construída. Ele não era um homem leigo, ele não era um homem ignorante. Ele sabia, ele tinha conhecimento. Então o que ele achava que ele tinha que fazer era o certo, era o correto. Mas vamos prosseguir, irmãos. Em sua viagem, enquanto se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha que momento glorioso. Ele tinha pedido cartas para perseguir o povo, mas ele não estava perseguindo simplesmente o povo do Senhor, ele estava perseguindo a Jesus.
E aí, naquele momento, o Senhor veio diante dele. Uma grande luz o cercou. E ele caiu por terra. E o Senhor falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, irmãos, começa a acontecer uma coisa maravilhosa. Realmente uma conversão. Por que eu digo isso? Porque a conversão, ela não vem só por roupa, por veste, por modo de falar. Porque se eu quiser aqui treinar 2, 3 dias, um sotaque, uma gíria, um dialeto, e treinar ali e quiser falar, eu vou falar. Mas a conversão, ela acontece na nossa mente também. E Saulo, naquele momento que ele encontrou Cristo, que Cristo foi até ele, houve uma mudança de pensamento. O homem que há tempos atrás, ou há instantes atrás, estava para perseguir, começou a reconhecer Jesus como Senhor. Jesus saiu do status de aquele bardeneiro para Senhor, na cabeça de Saulo. Ah, mas é isso mesmo? Sim, nós vemos aqui em seguir. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Então, irmãos, ali foi o início da conversão da mente de Saulo, de tudo que ele tinha aprendido, de tudo que ele acreditava, para a verdade. E por que eu fiz aquele questionamento no início? Você ainda acredita? Porque hoje, infelizmente, está acontecendo o oposto. Hoje, infelizmente, pessoas que outro dia, há tempos atrás, declaravam a palavra, hoje estão duvidando dela. Nós estamos colocando as nossas convicções, os nossos eus, as nossas verdades antes da palavra. E hoje, por que eu trago esse questionamento para você? Você ainda acredita? O Senhor ainda te pergunta. Você ainda acredita? Você ainda acredita que Jesus é o Filho de Deus e que morreu na cruz por você? Você ainda acredita no arrebatamento da igreja? Você ainda acredita que Ele é um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta? Você ainda acredita? O Senhor quer fazer resplandecer em você a luz que outro dia brilhava, independente da situação que você está vivendo hoje. Mas Ele precisa que você olhe e diga: Senhor, antes de qualquer coisa, é a Tua palavra. Antes do meu achismo, é a Tua verdade. Antes das minhas convicções, são as Tuas convicções na minha vida. Saulo, um homem, irmãos, a gente não está falando simplesmente de um cara que não tinha instrução e foi instruído. Ele era um cara de conhecimento. Ele era uma pessoa de conhecimento. Ele sabia disso aqui. Ele sabia da palavra, ele conhecia a palavra. Mas o encontro com Jesus Cristo foi tão forte ao ponto de ele deixar tudo aquilo que ele acreditava, deixar as cartas que ele levou consigo, deixar o poder que ele tinha sobre a vida dos cristãos, para poder fazer a vontade do Pai. E hoje o Senhor está falando para você,
E hoje Ele quer falar para você: eu quero entrar na sua vida e mostrar o poder que eu tenho na sua vida. Mas eu preciso que você creia em mim. Eu preciso que você volte a crer. Eu preciso que você volte a ter fé. Eu preciso que você volte a crer nessa palavra. Eu preciso que você coloque eu em primeiro lugar. Eu preciso que você se lance aos meus pés. Eu estou disposto a entrar na sua vida novamente. Se você está se questionando: eu ainda acredito nisso? Eu ainda acredito nessa palavra? Eu ainda acredito no que os crentes falam? Volta um pouquinho lá atrás. Volta no momento em que você aceitou Jesus. Volta no momento em que você foi batizado com o Espírito Santo. Volta no momento em que você viu milagres acontecerem. Volta no momento em que você viu o Senhor libertar pessoas. Volta a esses momentos. Hoje o Senhor te convida a acreditar novamente. Não deixe a situação que estamos vivendo trazer dúvidas ao seu coração. O Senhor te chama a acreditar nele novamente. E eu agradeço ao Senhor ricamente por essa oportunidade. E peço que essa palavra possa florescer, possa dar frutos dentro do seu coração. E se ela tocou em você neste momento, não existe. Não vá fazer outra coisa. Não vai pensar em outra coisa. Dobre os seus joelhos. Nem que seja 2, 3 minutinhos, o tempo que você tiver. O tempo que você tiver. Dobre os seus joelhos e busque uma intimidade com Deus nesse momento. Seja sincero, abra o seu coração. Fale para Ele: Senhor, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Mas eu quero o Senhor na minha vida novamente. Eu quero que a sua palavra seja o norte na minha vida novamente. Amém? E eu agradeço essa oportunidade.